boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estudo que a Casa de Emmanuel nos dá. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estamos aqui reunidos mais uma vez. E o estudo de hoje, dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, o item 160, a nossa irmã Julinha vai nos levar, vai nos guiar nesse estudo da noite de hoje. Então, também convido a fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos a Jesus, ao nosso mestre, ao nosso amigo, para que ele possa nos inspirar nesse momento do estudo, o estudo da doutrina espírita, sempre à luz de Jesus, dos seus ensinamentos, e que possamos, nesse momento, com essa conexão com a Casa de Emmanuel, a gente pedir toda essa proteção amiga para esse estudo, e que seja assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome desses benfeitores espirituais, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo da noite, agradecendo a grande oportunidade do estudo. Graças a Deus e muito obrigada. E, como o Vitor falou, é a continuação do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 160, né, o item 160, que chama O Varão da Macedônia. E nós temos isso, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 9. E começa assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, interpretando esse capítulo aí de Atos dos Apóstolos, a gente primeiro, o primeiro contato que a gente tem com a palavra varão, a gente precisa entender um pouco, né, esses contextos, né? E varão lá na Bíblia, né, ele queria dizer um homem digno, né, um homem digno de fé e temente a Deus. Essa é a palavra varão dentro da Bíblia. Se a gente coloca no nosso dicionário, a gente vai ver que varão é um homem corajoso, é um homem também digno e respeitoso. Então, só para a gente sabe que varão é um homem, mas para contextualizar esse texto, tá? E aí a gente vai trazer essa mensagem desse capítulo. Eu vou copiar o que o Arthur traz, né, de dica lá no estudo dele, porque o Arthur vai pegar essa passagem dentro do livro Paulo e Estevão. E, para mim, também, eu tenho um certo carinho por esse livro. Então, lá na parte segunda desse livro, no capítulo 6, Emmanuel fala brilhantemente dessa passagem. Então, essa passagem ela está nesse livro, Paulo e Estevão, onde mostra essa peregrinação e esse sacrifício de Paulo para pregar a Boa Nova. E ele prega a Boa Nova em várias cidades da Turquia. E aqui no livro tem vários locais que ele destaca. Tem Antioquia, tem Tarso, onde ele nasceu, tem Derbe, Galácia, Listra. São várias cidades que ele vai pregar. Junto a Paulo tem Silas, e mais adiante, quem junta a eles é Timóteo. Uma certa noite, né, ele ouve uma voz. Se a gente pega essa voz na Bíblia, diz que é o Espírito Santo. Mas Emmanuel diz para nós, no livro Paulo e Estevão, que essa voz, nesse livro Paulo e Estevão, que essa voz é do próprio Estevão, que ajudou ele em todo o seu caminhar, né? E essa voz diz assim para ele: sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos te esperam no caminho infinito. E aí ele percebeu que ele precisava ir adiante, não só ali na Ásia, né? na Turquia. E aí ele segue adiante
vai para uma cidade chamada Troade, que é uma cidade que tem um porto marítimo nessa cidade. Lá ele se hospeda com Silas e Timóteo. E nessa noite ele tem uma visão, que é essa visão que está falando aí nesse capítulo. E aí ele tem uma visão de um homem que ele reconheceu que era um homem da Macedônia, por conta dos trajes, e o homem diz para ele: vem e ajuda-nos. Aí ele pensou, quando ele acordou, como ir para Macedônia? Que Macedônia é Grécia. É na Europa. E aí ele confia no Senhor que ele vai conseguir dinheiro para essa viagem. E como nada é por acaso, ele encontra Lucas no mercado. Lucas é o médico, ele é um médico que atua dentro das embarcações. E aí ele convida Paulo, então, para ir com ele nessa embarcação, seguir para Macedônia e pregar o evangelho lá. Então, é esse o contexto desse capítulo aí do Atos dos Apóstolos, tá? Se alguém quiser completar em alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então vamos em frente aqui, eu vou compartilhar novamente. Está bem no começo, né? Ou seja, é uma apresentação, né? Então vamos lá. Né? Além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Então, aqui o Emmanuel diz para nós que, além dessas nossas atividades do dia a dia, o homem em geral, né, os homens, tem vasto movimento espiritual, porque existe esse intercâmbio com o mundo espiritual. Né? Então, eu tenho algumas coisinhas que eu vou destacar aqui, porque esse intercâmbio, né, ele com o mundo espiritual é muito maior do que a gente pode imaginar na totalidade, né? E a doutrina espírita nos ajuda com esse entendimento, porque ele vai tirar esse véu para que a gente possa entender de fato essa comunicação, não mais o maravilhoso, o espetacular, né? O sobrenatural. E aí a gente tem no desdobramento, né, na hora que a gente dorme, né, que a gente tem o desdobramento, o que acontece? Né? Muitos de nós temos oportunidade, né, de, nesse desdobramento, sair do corpo para estudar, para ter orientações, para fazer trabalhos no mundo espiritual, né? Ou também, né, ir para locais aonde existe a atração nossa e dar vazão às paixões, que é comum, né? A gente está dentro de um corpo de carne, aqui a gente está tolhido, muitas das vezes a gente não faz coisas porque a gente tá dentro dessa armadura, né, de segurança, né? E quando a gente desdobra, vamos para locais onde o nosso coração tem mais paixão, né? Agora, muitos retêm na memória essa visualizações, mas muitos, como eu, não lembro nada, né? Então isso é bem pessoal, tá? Agora, essa ligação que a gente faz com o mundo espiritual, a gente às vezes fica pensando que a gente só vai estar em contato com desencarnados. Mas muitas vezes nós vamos nos encontrar com os próprios encarnados, com amigos, com parentes, com alguém que não está aqui junto de nós, ou até está junto de nós, e a gente se encontra no desdobramento, às vezes para conversar, às vezes para pedir desculpas, enfim. Existe todo um contato do encarnado com o desencarnado e do próprio encarnado com o encarnado. E muitas das vezes não se conhecem.
Porque a gente às vezes fica pensando assim, mas não, às vezes a gente tem conhecimento com espíritos que ficaram no plano espiritual ou tivemos contato em outras existências. E o Kardec, na questão 414, ele perguntou aos espíritos: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? E aí os espíritos disseram sim, e muitas outras que julgam não se conhecer. Reúne-se e falam, né? Então, assim, o fato de ir ver, né, durante o sono, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis, é tão frequente que vós mesmos o fazeis quase todas as noites, mesmo a gente não retendo isso na nossa memória. Tem também a 403, que eu não vou comentar, se alguém quiser comentar a 403, ela também fala dessas lembranças dos sonhos, tá? E vou deixar aí para vocês comentarem também. Não, exatamente. Recebe, recebe, sim. Recebe, sim. A gente recebe, sim. Eu hoje de tarde experimentei um momento de uma angústia, com uma preocupação minha, aí fiz uma oração, pedi aos mentores que me ajudassem, veio a resposta com uma mensagem que chegou para mim no WhatsApp, naquele momento que eu tinha acabado de pedir, a mensagem chegou dando a resposta. É impressionante. Impressionante isso. A gente tem que estar atento. Agora, não vai ficar também achando que tudo é mensagem, não é isso. São aqueles momentos em que você está sentindo, está sofrendo, principalmente porque eu percebo que os amigos espirituais eles são muito sensíveis ao nosso sofrimento, quando é um sofrimento que não é por bobagem, é uma coisa séria, um sofrimento interior sério que eu estava vivendo naquele momento. Muito sério, e eu muito triste, muito preocupada. É impressionante como eles acolhem, é impressionante como eles acolhem. É só a gente desenvolver isso interiormente, entendeu? Acreditar nisso e acreditar, conversar com eles e sentir que eles estão ali, apesar de não fazerem, eles não ficam se manifestando. Eu estava cuidando da minha casa, arrumando, atendendo meus pacientes, eu estava num movimento meu da minha encarnação, então, e veio, impressionante. Eu agradeci muito, mas agradeci muito, porque a gente só pode agradecer, né? Então, é importante a gente ter uma outra vista. Agora, não é ficar obcecada, não, porque tem gente que não é obsessão. Você vai vivendo a vida, de repente você. Opa! Ei! É uma coisa que vem assim, sem a gente estar ali caçando. Você começar a caçar, vai criar, vai inventar. E não é isso. Tem que vir muito ligado com sentimento. Sentimentos bons, né? Estou dizendo, claro, não com raiva, com isso aí. Aí já. Não, até você pode receber uma mensagem, se você der um furo desse, você pode receber também. Mas, de modo geral, a sintonia mais rápida é de quando você está sentindo, quando você está pedindo ajuda, confiando, é muito bom. Ai, eu me senti tão bem. Ai, passei uma tarde, apesar do calor, passei a tarde tranquila. É muito bom, é muito bom. Deixa eu só repetir rapidinho, porque para variar eu esqueci de apertar o botão aqui, então o pessoal que vai ver depois não vai me ouvir falar. Só rapidinho que eu comentei que, né, em cima do que a Julinha falou, da nossa interação espiritual mais ativa durante o sono, mas que na verdade a gente interage 24 horas, né? Enquanto a gente está acordada, a gente está emanando, recebendo, que até a Doroteia deu o exemplo prático do dia de hoje dela.
E também para o mal, né? Se a gente também estiver pensando mal, na raiva, vai interagir também. Não quer dizer, não quer dizer que vai ser boa, né? A interação, Não, né? claro que A não. gente está 24 horas interagindo. Não é confortante. Só para ficar o áudio agora para todo mundo ouvir na gravação. Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, eu trago essas informações também. Que bom. Podemos continuar, tá, Vitor? Continuar, então, vou compartilhar. Não só os que demandam um sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Então, o que quer dizer isso? Que essa comunicação não é somente com os desencarnados. Sim, porque, como somos espíritos e temos possibilidade dessa interação por meio do pensamento, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nossas emoções, os nossos pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, dando forma sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Isso está lá no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Tem uma parte no item, na página 10 e uma parte no item na página 40. Aí o Emmanuel fala isso, ó, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Foi isso que o Vitor falou e que a Doroteia também comentou. Então, Emmanuel tem isso lá no Pensamento e Vida. Então, nós respiramos, nós interagimos, né, com o que a gente recebe, com o que a gente emana. E as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos atos são elementos dinâmicos de indução. Então, a gente induz o outro e o outro nos induz, né? Então, que todos nós, ele diz que todos nós exteriorizamos a energia mental. Então, por quê? Porque o nosso pensamento é livre, o nosso pensamento se forma em matéria. Então, isso vai chegar. Agora, como vai chegar? Qual é o pensamento que eu estou emitindo? E qual é a sintonia que eu estou recebendo? Porque eu tenho uma vibração. Então, eu emano, né? Vou emanar um pensamento e vou receber pensamentos semelhantes. Então, por isso que a gente tem que estar no famoso orai e vigiai. A gente tem que estar vigilante, porque, como diz Emmanuel, todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Então, nasce no cérebro alheio e nasce no meu também. Então, é essa interação. Isso é bem importante, porque resume o que vocês dois comentaram, né, na palavra de Emmanuel. É isso mesmo. Sobre essa parte da comunicação entre encarnados, acho que uma coisa interessante também é que é bom que quando a gente se encontra, todos aqui, por exemplo, né? Pode ser que todos nós nos encontremos para continuar estudando depois do sono, né? Só que o interessante é que a gente vai se encontrar com o nosso eu verdadeiro, né? Que é o espírito. Não necessariamente eu vou encontrar a Júlia, a Doroteia, a Selma e a Ana Cláudia e a Vera e o João. Pode ser que, na verdade, vocês podem vir com a aparência até, de repente, de outras vidas, né? Quem sabe, dependendo do quão o espírito já é evoluído, né? Para poder materializar e para poder ter uma lembrança mais, assim, aberta, né? De encarnações passadas, a gente pode até, na verdade, já se conhecer de outras encarnações e nos apresentarmos até com outra formatação, né? Então é interessante isso, né? Porque, na verdade, a gente se encontra com o nosso verdadeiro eu e não só com a persona dessa encarnação. Uma coisa que acontece muitas vezes quando a gente vai acordando de manhã, você dormiu com uma preocupação, com uma coisa que não estava batendo bem, você não estava entendendo. Quando você acorda, às vezes,
acorda já percebendo qual é o caminho que você tem que fazer. Isso acontece muito. Porque a gente, de noite, esteve em contato realmente com espíritos amigos, né, com quem você conversou e que clarearam a gente. E aí você acorda com aquela resposta, parece que é porque você descansou, mas não é isso, não. É que a gente conversou mesmo de noite, né? Dorô, isso que você está comentando é a pergunta 403 que eu não li, que Kardec fez essa pergunta para os espíritos: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aí os espíritos dizem: no que chamas de sono, só é o repouso do corpo. E aí eles falam também, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as percebeu através do corpo, dos órgãos do corpo, e sim do corpo espiritual. Então, nem sempre passa para o nosso cérebro físico tudo que a gente observou durante o desprendimento do corpo. Então, assim, é por conta dessa matéria. Agora, tem pessoas, ou seja, tem espíritos, né, que conseguem ter essa informação muito nítida, mas dificilmente, né, por conta dessa matéria grosseira, você retém com muita perfeição. Às vezes vem de formas muito confusas, né? Você tem uma informação lá, e isso eu estava estudando essa semana, inclusive por conta desse estudo, eu fiz uns estudos paralelos, e tem o capítulo 38 do livro Os Mensageiros, o André Luiz mostra para a gente ali um desdobramento de uma neta, né, no plano espiritual com a vozinha, e ela estava muito chateada por conta de uma calúnia, e ela, desdobrada, ela fala isso com a avó, né? E a avó se compadece de toda aquela aflição e faz algumas pontuações para ela. Então, o que a vozinha diz? Em determinado momento, ela fala que a calúnia é uma víbora, mas que ela tivesse fé, que aquilo ali, ela tendo fé, ela conservasse a paciência, aquilo se transformaria em flores, né? em perfumes. Quando ela acorda, ela fala assim: e eu estou me sentindo tão bem. Ela não tinha noção do que aconteceu no desdobramento, mas ela lembrava da víbora, da cobra. E ela dizia: nossa, eu sinto até o cheiro da rosa. Quer dizer, no sonho não tinha serpente, não tinha rosa, tinha o comentário da vozinha, ela interpretou como figuras. E é isso que a gente faz quando a gente acorda. Quando a gente consegue reter, a gente retém com esse corpo físico grosseiro a memória e vem fragmentos. Então, quer dizer, ela escutou: a calúnia é uma víbora. Ela disse: sonhei com cobra. Tinha nada a ver. Então, são esses detalhes que a gente às vezes tem que ter certo cuidado para que a gente não impressione com sonos. É isso mesmo. Com sonhos. Podemos seguir, se ninguém quiser comentar. Tá. Deixa eu fechar aqui. É só para complementar aí tudo que já foi falado. Eu tenho o hábito, antes de dormir, depois que eu rezo, né, de dar um comando mental 3 vezes. E, às vezes, quando eu estou em muita dúvida, coisa assim que eu quero resolver, eu preciso resolver, e não consigo acertar, aí eu dou, dentro desse comando, que eu acorde ou de madrugada ou de manhã, que a primeira coisa venha à minha mente. E isso acontece muito comigo. Não vou dizer que acontece sempre, mas muitas vezes, quando eu acordo, aí vem aquela resposta assim, aí eu já sei. Isso acontece bastante comigo. Mas eu dou os comandos mentais, principalmente se eu estiver em dúvida para resolver alguma coisa. Acontece bastante. Só para complementar.
É um mundo, né, que a gente tem que estar atento. Não fissurado, porque senão você deforma, mas atento, que ele chega de repente, quando você não está, né? Mas que você está ligada. A gente está sempre ligado nisso, não há dúvida, né? Isso aí. Vamos em frente. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Para nós, né, encarnados, né, essas realizações, há necessidade desse preparo na hora do sono físico. Então, a Vera está dizendo para a gente que ela faz alguns comandos, que não deixa de ser uma prece, de alguma forma, né? Para que quando ela acorde, ela possa ter as respostas que ela precisa. Então, o que a gente reuniu aqui para a gente comentar? Essa preparação é importante, e como é feita essa preparação? É através da prece, de estudos, de reflexões, para a gente poder serenar o nosso mundo interior, porque a gente vive muito agitado. Então, às vezes, a gente não escuta e a gente não recebe as informações que a gente acha que não recebe, é porque a gente não tem serenidade. E, principalmente, a espiritualidade nos ajuda nessas reflexões, dizendo que a gente tinha que ter muito cuidado com a vida durante o dia, o que cultivamos e o que buscamos. Porque a gente quer ter uma noite tranquila de sono, mas a gente vive destrambelhado durante o dia. A gente vive na maledicência, na ganância, nos trambiques, em algumas situações já complicadas que a gente já conhece e sabe que não é esse caminho, e de noite a gente quer dormir bem, quer ter um sono tranquilo, e aí a gente não consegue, né? Então, por quê? Por que não consegue? Porque quem dorme é o corpo, e o espírito está consciente. E essa consciência é o que a gente está acabando de falar, que todos nós já falamos. Então, eu coloquei aqui, ó, à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante. E os sonhos adquirem uma lucidez, uma nitidez notáveis, abrem-se no mundo espiritual verdadeiro domínio da alma e lugar do seu destino. Nesse estado, pode penetrar as coisas ocultas até os pensamentos e os sentimentos de outros espíritos. Mas para a gente ter essa lucidez, essa nitidez, há necessidade dessa preparação. Principalmente perceber como atuamos no mundo físico diante do nosso dia a dia. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como podemos julgar a liberdade dos espíritos durante o sono? Como é que a gente pode julgar isso? E os espíritos dizem, ó, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Que a gente sabe que é parcialmente porque a gente tem o cordão fluídico, né? Quando dormimos, ficamos durante certo tempo no estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. Os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião da sua morte tiveram sonos inteligentes. Olha o que os espíritos dizem para a gente. Esses espíritos que se desligam rapidamente da matéria, eles trabalharam durante a vida física para ter sonos inteligentes. E para ter esses sonos inteligentes, precisamos de nos ajudar através das preces, de tudo isso que eu falei, reflexões e tal. Então, agora eu deixo aí para vocês comentarem um pouquinho.
Não, é porque, na verdade, acho que acabou não tendo mais assim o que comentar. Você explicou bem e a Vera deu um exemplo prático, né? A Vera deu o exemplo prático ali. Fechou muito bem tudo que a gente tinha comentado, do que você é o leu, preparo. né? Podemos continuar, Júlia. Podemos, sim. Podemos. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Então, Emmanuel diz que mais tarde, né, no geral, as criaturas terrestres vão ampliar essas possibilidades. Então, ele já nos conforta de alguma maneira que a gente vai, né, futuramente aí ter condições aí de se melhorar, né? Aí, o que eu separei aqui para a gente comentar? Quando o conhecimento dessa realidade espiritual for normal e presente em todos os povos e culturas, porque ainda nós temos, né, quando ele diz que mais tarde. Por que mais tarde? Porque os povos ainda e as culturas estão muito divididas, né? E o que Leon Denis diz para a gente lá no livro No Invisível? Olha o que Leon Denis diz para sintetizar o que Emmanuel nos fala aqui, né? Sobre essa futuramente vai ser uma coisa normal e presente em todos os povos e culturas. Denis diz assim, ó, as religiões do futuro terão por fundamento a comunhão dos vivos e dos mortos, o ensino mútuo de duas humanidades. Então, Denis diz que futuramente essa comunhão com morto e vivo vai ser normal, vai ser uma integração normal, como Emmanuel já está dizendo ali em cima para a gente. E a gente sempre escuta no Espiritismo essa frase de Denis, que está em cima dessa conclusão lá no livro Invisível, capítulo 11. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque vão congregar todas essas ideias, né? E Kardec, lá na Gênesis, eu não vou ler porque é um texto um pouquinho grande, ele no capítulo 18, Sinais do Tempo, ele fala a respeito dessa realidade futura, tá? E Denis, eu só quero comentar só esse do Denis, que eu achei interessante, lá no Problema do Ser e do Destino, ele fala que o sono possui não só propriedades restauradoras, isso eu achei muito interessante, tá? Então, o sono possui não só propriedades restauradoras, também um poder de coordenação e centralização sobre o organismo material. Pode provocar uma ampliação considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória, para ver como é importante o sono. Por isso, os espíritos falam desse sono inteligente, né? Então, Denis continua. O estudo do sono, o exame atento desse fenômeno, o estudo da alma durante a parte da existência que consagramos ao descanso, vão nos conduzir a uma compreensão da condição do ser na vida do além. Então, é o que os espíritos falaram. O sono inteligente, a gente ter essas propriedades restauradoras, esse poder, né, de coordenação, de centralização sobre o organismo material, para que a gente possa saber que a gente está desdobrado, que a gente pode ter essa percepção dos estudos, dessa comunicação com o plano espiritual, né, que a gente... Emmanuel já diz que futuramente isso vai ser normal, mas se a gente já conseguir agora essa emancipação, né, com condicionamento, a gente vai ter uma morte melhor, ou seja, um desligamento melhor na hora do desenlace. Então, é isso que eu trouxe nesse texto. Se alguém quiser comentar, fique à vontade.
Vai ser bom, né? Quando isso for disseminado assim. Será que a gente vai ter um smartphone espiritual? Aí na hora que você estiver fazendo besteira, você já recebe ali uma mensagem do mentor, né? Alerta! Vai ser bom, vai ser bom. Eu acho que quanto mais a gente se sensibilizar, mais a gente vai ficar assim, aberto, né? E se receber naturalmente, intuitivamente. Não uma coisa planejada, aí não funciona. Eu acho que aí não funciona. Né? Então, a gente vê que a comunicação entre os dois mundos é muito mais rica e intensa do que a gente imagina. Ela é constante, né? É constante, o tempo todo. Isso é uma característica dos mundos mais evoluídos, né? Sim. Essa comunicação aí dos dois, da matéria, do corpo material com o corpo espiritual, né? Isso que você narrou aí tudinho, de Leon Denis, isso já é um processo, quando nós estivermos mais evoluídos, e os planetas mais evoluídos, eles são assim, naturalmente. Naturalmente. O que eles fazem com os dois mundos é muito fácil, porque também tem corpos mais sutis, né? Então fica mais fácil esse intercâmbio. Né? Nós chegaremos lá, não é, Júlia? Então, vamos chegar. Por isso, nós somos a parte mais atrasada da humanidade, graças a Deus, pelo menos não somos a Terra a não mais é atrasada, não. Nós estamos no caminho. Estamos no caminho, mas a mais atrasada não somos, não, graças a Deus, Deus me livre. Por isso que Emmanuel fala para a gente mais tarde. Esse mais tarde pode ser daqui a milênios, né? Pode ser. E quando ele fala que a religião do futuro, né, vai ser essa interligação com o mundo material e o espiritual, e que a gente sabe, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por quê? Porque os povos, as culturas vão congregar com a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, então, vida futura. Então, mas, para isso, como a Sema disse, não é eu agora vou deitar, como eu já falei, eu não lembro nem dos meus sonhos, né? Agora, eu já sei que eu preciso me educar. Então, eu preciso estudar, eu preciso reflexionar. Estudar é muito importante. Como eu me mantenho durante o dia, reclamando, né? Xingando. Então, como é que eu quero ter um sono tranquilo? Então, Claro. Nada a ver. Hoje a gente já se preparar para quem eu quero ser amanhã. Porque, como o Vitor falou, se somos espíritos imortais, né? Então, o que eu fizer hoje é o meu futuro. Agora, não necessariamente o que eu estou construindo agora é para amanhã eu acordar melhor, ter sonhos, elaborar. Eu já posso. Não é assim. Exercício. É um processo. Então, é o exercício que eu vou fazer hoje que eu vou ter respostas. Às vezes, já melhores até aqui nessa existência. Como a Vera falou, se conecta, faz uma prece e tem uma resposta. E quantas respostas nós temos? Ou durante o sono, que você acorda com alguma coisa, ou até uma premonição. Também. Né? Ou outras vezes, você abre uma página edificante que chega para você, um amigo seu te telefona, você recebe algo que vai te ajudar. Então, assim, essa comunicabilidade ela é muito grande. Só que esse texto hoje ele fala muito do sonho, por conta de Paulo lá com o varão da Macedônia. Então, Emmanuel vai destrinchando para a gente. Mas a gente pode colocar isso, e ele também vai colocando nas outras linhas, a respeito dessa interação com os dois mundos, que a gente tem que estar atento, o que a gente pensa, o que a gente sente. Foi isso que a gente falou um pouquinho antes. Né? E o Emmanuel diz isso no Pensamento e Vida. Né? Então, é o que a gente precisa fazer hoje para melhorar para amanhã. Agora, o amanhã pode ser o amanhã e pode ser o amanhã outra vida. Ou depois, bem depois, né? Bem depois. Há também o seguinte,
o carinho desses amigos espirituais todos que escrevem esses livros, essas mensagens, porque eles estão falando com a gente. Cada vez que você abre um livro, que vê as coisas que eles estão falando para nós. Olha só como a gente é bem acompanhado, né? Sim. Basta a gente querer ir lá para aquele livro que ajuda, não ir para outros livros ruins, que não tem nada a ver. Né? Então, e essa companhia deles conosco é sempre, é só a gente querer, abre lá, o intercâmbio sempre acontece, nós que não percebemos. Exatamente. Eles estão sempre à nossa volta, nos influenciando, tentando nos auxiliar de alguma forma. Nos estimulando. Né? Já existe há muito tempo, mas a gente ainda não chegou nesse tete-a-tete com eles, mas que existe. Exatamente. E o próprio livro é o que eles estão falando com a gente. Eles fizeram esse livro para todos nós, não é para uma pessoa, para todos, né? Todos. Por exemplo, O Nosso Lar, os livros de André Luiz, meu Deus do céu, quanta doação do Chico Xavier, meu Deus do céu. Falando ali no nosso ouvido, né? Até hoje está falando. Exatamente. Então, eu acho que a solidão é uma coisa que o homem inventa. Só pode ser isso, solidão nesse sentido, né? Ah, sou sozinho. Ninguém é sozinho, isso não existe. Não existe. Né? A solidão existe quando você se agarra na matéria. Aí eu acho. Aí você vive a solidão, porque a matéria é pesada, né? Ela é bruta. Hein, Dorô? Né? Eu vou ler aqui o que é importante para a gente trazer sempre essa consciência desse pilar que o Espiritismo nos dá. Né? A gente sabe. Então, como é que é esse pilar? Ideia de Deus, imortalidade da alma, isso futuramente vai ser a religião do futuro. Não mais o futuro não é o futuro não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Olha, vão ter essa ideia de Deus, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Esse aqui é o pilar do Espiritismo, esses 5 itens que eu acabei de ler. Então, é isso que é importante a gente saber, que isso vai ser uma coisa comum, vai ser normal entre os povos. Então, todos vamos ter esse entendimento. Mas isso, como o Emmanuel diz, futuramente, mais tarde. Só que o mais tarde dos espíritos pode ser daqui a 1000 anos, 2000, 3000, 5000. Pode ser. A gente não sabe quanto tempo. E a gente sabe que a nossa evolução, ela se dá em conjunto, mas é individual. Mas é em conjunto. A gente cresce numa comunidade, mas eu vou evoluir. Eu posso ter ajuda para evoluir, mas eu preciso fazer a minha parte, como espírito imortal que sou. Né? Então, é isso que é interessante. E, Vitor, muito rico isso tudo, muito rico. Os próximos parágrafos, a gente vai ter mais entendimento a respeito disso. Vamos seguir aí, Vitor. Vamos lá. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Trode, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Então, ele diz aí que isso não é novidade, né? Esses sonhos, né? Agora, o Espiritismo nos mostra essa realidade como natural. Né? A gente já saiu daquela parte do sobrenatural. Ah, isso aí coisa de Deus. Exato. Que Deus mandou. Não, a gente sabe que tem um desdobramento e que a gente se comunica com espíritos
encarnados também como nós, que a gente conhece ou não. Foi o caso de Paulo lá com o espírito, lá com esse varão da Macedônia, que era um espírito encarnado, né? Então, a gente já tem todos esses exemplos que a gente já citou aqui, eu falei, vocês também falaram. Então, isso é uma lei natural, e o Espiritismo vem nos trazer isso claramente, nos trazendo abordagens, livros de Chico Xavier, de Dona Ivone Pereira, enfim, fora a codificação, né? Essa visão que ele fala, que essa narração apostólica é muito clara, e que essa figura não é nenhuma figura angélica. Por que não é angélica? Porque, normalmente, esses espíritos angélicos, né, são espíritos nimbados de luz, que não era o caso do varão da Macedônia. Então, visão de um espírito encarnado que Paulo teve, porque um espírito superior vem através de uma luminosidade. Então, que não era o caso do varão. E eu lembro muito de um livro que eu estudei, que é o do Voltaire. Tem o Voltaire é o irmão Jacó, ele tá desencarnado, ele está numa reunião no mundo espiritual e, de repente, aparece uma estrela. Desce uma estrela e se materializa naquele salão que é Bittencourt Sampaio, gente. Isso é de uma beleza para mim, quando eu li, que eu disse, gente, ele veio numa forma de estrela. Então aqui diz que a narração apostólica é muito clara, que não é uma figura angélica, porque as figuras angélicas, tanto que muitas vezes aparece um espírito de uma mulher nimbado de luz, associam a Nossa Senhora. Não necessariamente é a Virgem Maria. Mas logo as pessoas dizem, eu tive uma visão da Virgem Maria. É um espírito superior, uma veneranda do nosso lar. Né? Então, assim, quantos espíritos superiores a gente sabe que pode se materializar aqui para a gente? Eurípides Barçanufo teve contato com Jesus encarnado. Ele viu Jesus e viu Maria Santíssima. Então, assim, agora, quem é Eurípides? Eurípides é um espírito de escola. Nós ainda estamos muito materializados, muito ainda com grandes dificuldades, né? E a gente sabe que se a gente tiver essa oportunidade de ver esses espíritos, como Paulo teve na estrada de Damasco, quando ele viu o Cristo, né? Ele ficou cego pela luminosidade de Jesus, né? Então, esses 2 parágrafos só quer dizer isso, que esse homem da Macedônia era um homem normal, como nós, encarnado, e aonde vinha pedir socorro, pedindo ajuda a Paulo para que ele pudesse levar a boa nova na Grécia. Então, ele sai da Ásia e vai pregar na Europa. Por isso que hoje nós temos a bênção de ter o evangelho, né, com a gente, né, propagado para nós hoje, porque nós tivemos Paulo, que fez essa divulgação da Boa Nova. Então, a gente deve muito a esse espírito Paulo de Tarso, por essas peregrinações e todo o sacrifício que ele teve diante dos erros que ele cometeu, né, como perseguidor, e quando ele conhece Jesus, ele faz todo um trajeto diferenciado para trazer. Hoje nós temos a Boa Nova, porque a gente dependeu de um espírito chamado Paulo de Tarso. Isso, para mim, é muito grandioso, e isso que me anima muito quando eu falo de Paulo, né? Porque eu tenho um entusiasmo quando digo de Paulo por conta disso, porque é um espírito realmente luminoso, né? E a gente não desiste, ele não desiste. E a gente vê isso no final do livro Paulo Estevão, que quando ele desencarna, quem recebe ele é Jesus. Então, gente, é lindo demais, né?
Vou deixar aí se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente pode seguir. Vamos em frente. Só interessante, né? Interessante que é graças ao varão da Macedônia que o cristianismo chegou para nós, considerando que nós somos do Ocidente, né? Somos ocidentais, foi o varão da Macedônia que fez o Paulo levar para o Ocidente o cristianismo. Foi sim. Muito bom. Somos gratos ao varão da Macedônia. E inspirou Paulo nessa trajetória. Compartilhar. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Então, a gente vê que o Evangelho é essa boa nova, né, que Paulo fez essa divulgação, e como o Vitor falou, né, que a gente tem que o varão, né, fez com que ele fosse lá para a Europa, mas a gente lembra também que Estevão, né, falou com ele, né, aquela voz de Estevão dizendo: você precisa pregar em outra localidade, não só aqui na Turquia, né, que ali agora, né, Turquia, né? Então a gente vê que esse evangelho, nesse parágrafo, ele fala: o evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Quer dizer, eu preciso de algo, eu preciso de algum ensinamento, de algum conforto, de algum ensinamento. Aonde eu vou? Eu posso ir no nosso evangelho, na mensagem do Cristo, no que o Cristo nos trouxe como exemplo, né, que ele exemplificou o que ele precisava trazer. Então, tá, o Evangelho resume tudo isso que a gente precisa. Porque aí a gente, às vezes, quer alguma coisa grandiosa lá fora, né? Mas não precisa ir muito distante, basta ter o Evangelho, já diz aqui para a gente. E ele diz que é sem impor a necessidade de recorrer a textos lá dos Vedas. A gente pode ter até conhecimento, mas tudo está resumido nessa doutrina cristã, que é a doutrina do quê? Do amor. Exatamente. Se você entender a doutrina do Cristo como o amor, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse, a gente já está seguindo o Evangelho de Jesus na íntegra, né? Então, eu fiz alguns tópicos aqui para eu não perder o meu raciocínio. Encontramos tudo no Evangelho, mas de maneira simbólica. A gente sabe disso. E lá na Bíblia a gente vê muitos símbolos, muitas simbologias, porque a gente sabe que o Cristo, naquele momento, não tinha como trazer o que hoje o Consolador prometido nos fala, porque a gente não tinha condições de entender, né? Essa teoria é simples, não é restrita a alguns, aos iniciados, porque a gente sabe que isso aconteceu no passado. A gente tem os celtas, né? Que é onde Denis e Kardec passou nessa civilização. Eles estudavam 12 anos para ser druida, e só aqueles iniciados tinham contato com aquelas escritas. Não era qualquer povo, qualquer pessoa, eu quero aprender. Não é bem assim. Você tinha todo um conhecimento restrito. Eurípides Barçanufo mesmo teve contato com a Bíblia em 1800 e pouco, porque também não era a Bíblia não estava disponível para todo mundo, né? Então, hoje, nada é restrito. A gente tem isso, acesso livre para todos nós, né? Então, o foco do Evangelho, qual é o foco do Evangelho hoje? Para nós entender de fato, é despertar em nós a atenção amorosa para os deveres que nos cabem,
Quais são os deveres? É a gente seguir a lei de Deus, a lei que nos rege, sem perdermos, né? Sem nos perdermos aí em teorias complicadas e isso, aquilo, porque é tudo o exterior, cultos exteriores, que a gente também já falou aqui. E o importante é construir essa melhoria moral, essa renovação íntima, a nossa melhoria moral. O Espiritismo nos propõe a fé raciocinada, que é o uso da nossa razão, da nossa análise para as nossas reflexões. E sem esquecer o foco primordial, que é despertar em nós o amor, que é isso que ainda nos mantém aí, né, na retaguarda aí dos nossos equívocos. Por quê? Porque se a gente não constrói, se a gente não trabalha dentro de nós esse amor, que a gente está bem distante de ser o amor de Jesus, mas se a gente já não tem essa compaixão, essa empatia, a gente não está construindo dentro de nós esse reino de Deus, né? E agora, para a gente ampliar isso, né, essa grandeza, essa vida em abundância, como Cristo nos disse, é necessário que a gente desperte em nós esse amor e esses deveres que nós temos e que nos cabem. Não, porque geralmente a gente diz que cabe ao outro, é porque o outro não faz, porque é o outro que está, né, com a dificuldade. Mas a dificuldade é com a gente mesmo. O que é necessário para que eu faça, para que eu possa melhorar, né? Então, é isso que a gente tem que colocar em prática. E eu vou fazer o meu fechamento e vou abrir para vocês, tá? Aí eu fui lá no livro Depois da Morte, que tem uma conclusão belíssima. O texto final é lindo demais. Vou ficar só com um pedacinho, para não me alongar muito, que o Leon Denis diz assim. Então, quando a Dorô disse para a gente que os espíritos nos conhecem, nos ajudam e tentam fazer de tudo para nos proteger, amparar, cuidar, olha como o Leon Denis fala com a gente nessa conclusão. Ele fala assim: tu, meu irmão, meu amigo. Gente, Leon Denis está me chamando de amiga, né? Então, vamos lá. Tu, meu irmão, meu amigo, lembra-te de que a vida é curta. Esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo. O verdadeiro aperfeiçoamento, e possa teu espírito daqui sair melhor e mais puro. É isso que a gente precisa, depois desse texto todo que nós falamos aqui, nessas conclusões que a gente fez, que a gente veio fazer aqui é procurar esse aperfeiçoamento para que a gente possa sair daqui melhor e mais puro. Se a gente conseguir isso, a gente já vai trazer um pouquinho desse amor do Cristo dentro de nós para que a gente possa ver o outro como irmão, como aquele que precisa também como nós. Então, a gente sai daquela nossa casca do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas vaidades, porque aí a gente tem um olhar para o outro. E é esse olhar para o outro que é esse amor que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então, gente, muito feliz por estar aqui e por esse texto, por essas conclusões, por tudo isso. Isso tudo, né? Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo na juventude. Eu tinha uma amiga muito querida e ela tinha um conflito muito grande com o pai, e ela foi morar fora do Rio com os parentes. E assim, a gente se comunicava por cartas, né? Porque na época não tinha celular. E assim, a gente fazia assim, uma carta semanal.
E toda vez que a carta dela chegava para mim, quando eu lia, mesmo que ela escrevesse lá, tudo bem, tá tudo bem aqui, tá maravilhoso, eu sabia que aquilo não era verdadeiro, eu sabia que existia alguma dificuldade. E a mesma coisa ela comigo, a sintonia, né, que a gente tinha. E é essa sintonia que nós temos que ter, né? Às vezes a gente pensa numa pessoa e ela nos liga, né? Às vezes a gente só de falar, poxa, estou com saudade, aquela pessoa nos liga. Então, assim, a gente se colocar também nessa sintonia, né, com Deus, com Jesus, porque muitas das vezes nós nos afastamos, né? E era muito engraçado, porque assim, era só de ler uma carta que estava escrito palavras, coisa, e eu sentia naquela carta, mesmo falando que estava tudo bem, que não estava bem. Então, assim, é interessante quando a gente coloca o nosso instinto, né? Todo o nosso amor, porque assim, eu tenho muito carinho por ela. E isso ficou aí na gente. A gente se conheceu já tardiamente, não foi aquela amizade de infância, eu já conheci na adolescência, e foram 3 anos de convívio aqui no Rio, e isso aconteceu, quer dizer, isso já está ligado, né, em outras vidas, mas a gente tem que se colocar realmente em sintonia com Deus, para que a gente tenha essa sintonia mesmo com o Pai, né, e que a gente possa passar aí com todos, né, colocando o amor, todo o nosso amor, né, não só no nosso próximo mais próximo, mas no nosso próximo mais distante também. É isso. É isso mesmo. Muito bom. Acho que todos nós entramos realmente, sintonizamos, né, com tudo que está sendo falado. Esse é bom, é muito bom. Tranquiliza, né? Estamos, então, chegando no nosso horário. Nossa, eu não senti passar 8h35 já, meu Deus. Quero agradecer a Julinha pelo estudo da noite de hoje. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, Agradecer a presença de todos, a participação de todos. Agradecer a Deus, principalmente, né, por mais essa oportunidade. E semana que vem nós temos o último estudo do ano do livro Caminho, Verdade e Vida, né? E aí depois, na outra semana, a gente já aproveita para anunciar que teremos o nosso especial de Natal, né? Então, o último estudo do Caminho, Verdade e Vida semana que vem é você, Dorô. Então, convido a fazer a nossa prece de encerramento. Ainda bem que já é numa semana um pouquinho mais tranquila, porque com as 2 festas do sábado agora eu estou trabalhando muito, mas muito. A mocidade, porque tem que dar certo. Então a gente fala com muitas pessoas, combina 50 mil coisas, organiza, aí um pode, outro não pode. Gente, é uma coisa de doido. Aí quando passar esse fim de semana eu vou respirar, porque agora não estou respirando mesmo. Agora, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, viemos agradecer essa reunião tão proveitosa, que nos preenche tanto a alma, que nos faz nos sentirmos tão próximos de nós, de todos, de tudo, e nos traz muito alento ao coração. Viemos agradecer de todo o nosso coração e desejar para todos também uma semana de muita paz, de muita luz, de muita tranquilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, com a família. Deixa o like, que o Daniel lembrou aqui para deixar o like. E que todos possam compartilhar essa mensagem de amor. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Tchau, pessoal. Tchau.